Olá, professor! Seja muito bem-vindo! Satisfação te encontrar por aqui de novo! Olha, temos atividades interessantes para essa aula, hein? Professora Iris aqui está animadíssima, agradecidíssima, porque você tem contribuído e muito aí com o envio, com os registros aí das atividades dos nossos estudantes. Tem motivado e isso deixa meu coração assim, ó, leve e feliz. Muito, aliás, obrigada, ok? Bora ver o que tem aí nas nossas orientações para hoje? Dá uma olhada aí na nossa orientação de número 5.3. Vamos lá? Então, nós falamos aí da imagem corporal e da atividade... Opa, deixa eu voltar. Por quê? Deixa eu arranjar aqui minha canetinha. Por isso que sumiu, né, prof? Exatamente. Então, falamos aí sobre a imagem corporal e atividade física, certo? Na aula de número 5. Lembramos aqui que a nossa metodologia, a nossa construção das aulas, ela passa por 3 etapas importantíssimas que fazem parte desse bloco, aula 5.1, 5.2 e 5.3. Na 5.1 nós trabalhamos aí a parte conceitual, ok? Perfeito. Na 5.2 nós fazemos aí a revisão e a correção dos exercícios. E nesse momento agora, professor, para lhe auxiliar, nós temos aqui essa 5.3, onde nós vamos entender para poder aplicar as atividades aí com nossos estudantes. A hora da prática, não é mesmo? Professor de educação física presencial, esse tempo, tá, é de 35 minutos, ok? Prof, eu não sou professor presencial de educação física. Eu estou como professor presencial e eu vou auxiliá-la na condução dessas atividades. Perfeito, prof. Muitíssimo obrigada, tá bom? Vamos ver qual é o objetivo, então, dessa aprendizagem? Olha só, teremos que fazer o quê, prof? Fazer os nossos estudantes refletirem e reconhecer os riscos associados à saúde com relação aos TDCs. Essa aula foi boa, né, prof? Também gostei. Bem como a sua associação com o padrão de estética corporal e a influência midiática e o consumo. Então, nosso estudante já consegue fazer essa correlação. Por que, prof. Iris? Vem aqui comigo. Por que ele consegue fazer essa correlação? Porque a gente trabalhou isso na nossa aula, certo? A gente aprofundou, a gente já consegue ver que o nosso estudante já consegue fazer essas associações. E aí, para melhorar isso tudo, nós temos aí 3 momentos que somam a esse processo. O primeiro momentinho, aquele lá da pontinha lá, são os nossos primeiros 5 minutinhos. Nesses 5 minutinhos aí, tá? Iremos fazer o que, prof. Iris? Iremos contextualizar. Contextualizar a aula. Podemos trazer algum questionamento do que foi visto na aula, alguma dúvida pertinente, e a gente já abre aí essa discussão, certo? Depois nós entramos aqui, nesse momento, o segundo, que é o momento da vivência, da experimentação, né, onde você vai poder conduzir as atividades aí com nossos estudantes e eles vão poder entrar no momento de prática. Quanto tempo, prof. Iris? 25 minutinhos, tá? 25 minutinhos para poder executar essas atividades. Mas, prof, o tempo não é curto demais? Posso fazer, vou dar uma sugestão aqui, posso fazer aí divisão de grupos? Fique à vontade, professor. Você tem total autonomia para isso. Que a gente, o que eu sempre gosto de ressaltar aqui é de não perder aí qual é a habilidade, qual o objetivo, qual é a aprendizagem que se espera aí do nosso estudante, ok? E aí depois a gente finaliza, tá? Com a roda final, tivemos a roda inicial, depois a parte de prática e agora a roda final. E nessa roda final aqui, mais 5 minutinhos
Se ficou aí alguma dúvida pertinente lá do início, né? Lá do início, aliás, esse estudante agora ele tem total capacidade de conseguir responder, tá? Ah, então é por isso. Exatamente. Então, nesses 5 minutinhos aí, a gente já consegue fazer com que nosso estudante ele reflita e ele questione aí o aprendizado, ok? Maravilha. Ressalto ainda que nós temos aqui, tá? Nós temos as abordagens conceitual, procedimental e atitudinal, certo? A gente vai ver mais um pouquinho à frente na nossa aula. Lembrando que esses processos desse nosso planejamento, eles seguem em todas as aulas, certo? Tranquilo? E aí, para a gente poder dar subsídio para essa nossa aula, né? Alinhar essa nossa aula, vamos observando aí que ela está aí amparada aí dentro dos 4 pilares da educação. Que são quais, prof? O aprender a conhecer, o aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, dentro desses 4 aqui, o nosso estudante ele vai conseguir formalizar toda essa compreensão aí do nosso assunto trabalhado, certo? Para a nossa aula de hoje, da aula de número 5, tem alguns materiais que a gente vai precisar. E aí eu vou sair do slide agora para você verificar o que tem aí de material para poder ser observado. Então, como materiais para essa nossa aula, o que a gente vai precisar? Canetinhas ou hidrocor, celular, cola, fita adesiva, papel A4, papel cartão ou cartolina, papelão ou espuma, régua, revista e jornais velhos, tesoura, tinta guache, tá? E a gente não pode esquecer de um espaço aí, um espaço físico aberto, amplo, né, de preferência ventilado, para que os nossos estudantes sejam todos incluídos e possam realizar as suas práticas de maneira tranquila, ok? O que a gente tem que observar, prof. Iris? Vamos lá, então, vamos organizar essas atividades, né? Como que eu preciso fazer antes de começar as atividades? Então, você vai observar o quê? A questão dos espaços e dos materiais. Então, oriente o estudante, essa turma bacana que está aí do outro lado, a como proceder em relação aos espaços. Olha, você pode usar esse espaço, você pode usar esse outro, pode usar um campo, pode usar um quarto, pode usar uma sala, pode usar o pátio. Então, verifica aí qual o espaço que tem à disposição aí desse nosso estudante. E os materiais. Esses materiais sugeridos aqui, eles podem ser adaptados, eles podem ser substituídos, ok? Sem problema nenhum. Mas para que isso tudo aconteça, prof, é importante que você assista aí, né? Que os nossos estudantes assistam as primeiras aulas, as 5.1 e 5.2. Para quê, prof? Para melhorar a contextualização dessa nossa aula de hoje, né? Desse momento aqui agora da 5.3. Isso vai causar no estudante uma maior compreensão, um maior entendimento entre a teoria e a prática do que foi abordado aqui. Certo? Tranquilo? Que bom, então. E aí iniciamos o nosso primeiro momento, que é o quê, prof? A roda inicial. E na roda inicial, como eu mencionei para vocês no quadro lá anterior, nos anteriores, acontece a abordagem conceitual, e essa abordagem ela acontece aí num tempo destinado de 5 minutos, onde o nosso estudante está aqui nesse primeiro pilar, que é o pilar do conhecer. Então, é aqui que é a porta de entrada para o conteúdo, para a abordagem da temática em questão, certo? E aí, o que a gente precisa, prof? Apresentar uma relação entre a teoria e a prática do que foi falado, né? Como que vai ser aplicado no cotidiano desse estudante. Para que isso aconteça, o que é importante, prof? Que você estimule, professor, para que esse estudante participe das nossas aulas práticas, das atividades físicas, que ele envolva o maior número de pessoas, tá? O que mais, prof? Nesse momento aqui, é importante fazer um diagnóstico
sobre os transtornos dismórficos corporais na comunidade e no local dele. O que esse estudante, o que essa estudante observa aí na comunidade? Ela observa pessoas, amigos, colegas, parentes que têm aí transtornos dismórficos corporais? Então, ela já pode trazer em pauta aí nesse momento, tá bom? Tranquilo? Maravilha! Bora lá então para o slide seguinte, que é o momento aí da gente praticar. É a parte boa, divertida da história, né? Então, nós temos aqui a abordagem procedimental, que acontece num tempo de 25 minutos. Então, o nosso estudante, ele já conheceu, tá? Ele já conheceu a nossa temática. Agora é a hora de ele vivenciar, dele conviver, dele fazer, dele colocar a mão na massa. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer 3 atividades que são propostas aqui. Quais são, prof? Olha só. Eu trago para você aqui, ó. Olha lá. Atividade 1, o storytelling, que é uma narração de histórias dos transtornos dismórficos. Trago uma segunda atividade, que é o quê, prof? O manequim da dismorfia, tá? São construções que os nossos estudantes vão estar realizando. Tem também aqui a atividade 3, que é identificando os sinais e sintomas dos transtornos dismórficos corporais. Então, perceba aí que está bem alinhadinho com o que a gente conversou na aula, né? Vamos conhecer como que vai proceder cada uma delas? Então, bora lá, vem comigo. Na atividade número 1, que é o storytelling, o que é o storytelling, prof? É a narração de histórias, né? É uma forma de contar histórias de uma maneira atraente, vamos dizer assim. E aí as histórias que a gente vai contar vai ser relacionada aí a transtornos dismórficos, né? Que a gente viu na aula. Então, o que esse nosso estudante vai fazer no passo 1? Antes da aula, tá, prof? Você precisa avisar os nossos estudantes da necessidade de uma leitura prévia sobre transtornos dismórficos, seja do material que foi enviado, seja de uma pesquisa prévia, tá? Então, é preciso que esse nosso estudante ele faça uma leitura anterior a esse momento. Ele fez a leitura? Ele assimilou aí esse conhecimento prévio? Beleza. No segundo passo, prof, você vai formar no mínimo aí 3 ou no máximo 5 grupos, tá? Com estudantes aí nesses grupos. Depois, para cada grupo, prof, você vai fornecer um problema. Eita, um problema? Sim, prof, um problema. Uma situação ou um evento e vai solicitar para que esses nossos estudantes ele criem uma história a ser contada por meio dele, envolvendo os transtornos dismórficos. Então, nossa capacidade de criação, vem aqui comigo, a capacidade de criação, vem aqui comigo, essa capacidade de criação, ela vai estar em evidência, tá? Então, o nosso estudante, ele vai poder agora criar, vai contar uma história, seja fictícia ou seja real, mas ele vai contar essa história, tá? Depois, prof, essa história pode ser criada com base nessa, claro, nessa pesquisa exploratória que ele realizou aí, e ele pode exemplificar algumas situações reais que ele observou, tá? Alguns comportamentos, vai captar aí histórias, ele pode, se ele quiser, ele pode entrevistar alguém, conversar, né? Com os colegas, com os professores, com os amigos, com os familiares, tá? Buscando essas histórias e situações reais que eles julguem aí que são memoráveis, que são interessantes de se falar, relacionadas aí ao transtorno dismórfico, certo? No passo 5, ao contar a história, o nosso estudante, ele deve apenas relatar uma situação ou fato. Não deve, aliás, tá? É o não aqui. Mas ele deve procurar tentar trazer o que, prof?
experiências. Olha essa capacidade, né, de ser protagonista de uma ação bacana aqui. Quem sabe se a gente não descobre aí um cineasta, né, um escritor, né, um produtor aí de conteúdo. Tem muita coisa que pode ser observada aí nessa produção. Então, esse nosso estudante, ele vai procurar trazer experiências que representem a situação ou o problema apresentado, ok? No passo 6, esse storytelling que ele está criando, ele deve observar aí 5 elementos importantes, tá? O que ele vai ter nessa história? Ele vai ter um personagem, né? Um personagem pode ser o personagem principal. Esse personagem aí, ele deve ter desejos. Esse personagem deve ter necessidades ou problemas, tá? Relacionado à nossa história. 3. Esse personagem deve superar algum tipo de obstáculo, alguma situação desafiadora relacionada aí ao transtorno dismórficos, ok? 4. Esse personagem deve fazer escolhas, deve ficar naquele dilema, ou isso ou aquilo. Se eu faço isso, qual é a consequência? Se eu faço aquilo, qual é a próxima consequência? Certo? E 5, o personagem deve passar por algum processo de transformação, né? A borboleta, a lagarta vai se transformar em borboleta e vai voar, né? Ou seja, vai haver uma transformação de mente, de processo de evolução nessa história aí que foi construída, tá? Ele pode, prof, sem problema nenhum, estimulo mesmo que ele interaja aí com os colegas, com os familiares na construção do que foi produzido e no que foi pesquisado também, prof, tá? E a parte mais legal que eu acho, que é onde a gente vê esse processo todo evoluindo e dando significado, né, é ter o registro, porque nada mais interessante do que ter o registro aí dessas práticas, não é mesmo? Parabéns! Muito bem, entendido? Bacana! Vamos, e aí nós temos aqui um contador de história, né? Se ele quiser montar um cenário tipo esse, ou parecido, ou algo semelhante, ou até mais interessante, para contar uma história, para narrar uma história. Quem sabe, né, prof? Me passou aqui uma ideia de uma rádio na escola e contar, né, com entonações de voz, né, envolver quem escuta. Isso é bacana. Isso é legal. Já quis fazer muito isso, sabe, prof? Aliás, já fiz em algumas situações, mas já pensei em fazer isso de forma profissional. É bacana envolver as pessoas com a fala, né? Com a contação de histórias, né? A narração de histórias. Então, vamos lá para a atividade número 2? Então, vem comigo. Na atividade número 2, que é o meu manequim da dismorfia, o nosso estudante ele vai realizar uma pesquisa, tá? Em primeiro momento, dos tipos de corpos existentes sobre o que apresentam dismorfia. Então, ele vai pontuar e vai caracterizar aí as principais, ok? Ele vai trazer as principais características aí para esse ponto. O que mais, prof? Depois que ele fez isso, esse nosso estudante, né, com essas informações aí, ele vai, em conjunto com os colegas de sala, com os familiares, vai produzir tipo de corpos existente na sua comunidade, na sua sala de aula, entre os seus familiares, na sua escola, tá? Na sua comunidade. Então, ele observou e ele vai caracterizar e vai construir. Ele vai construir, prof, sim, ele vai construir o nosso manequim, né? Ou os manequins. Lembrando que pode ser feito em grupo, tá, gente? Prof, como passo 3, esse nosso estudante ele vai aí identificar a sua produção, apontando e refletindo sobre quais manequins ou corpos apresentam algum tipo de dismorfia corporal. Quais são esses tipos de corpos? Então, ele vai apontar, vai apresentar essas características aí. Depois, no passo 4, ele pode fazer aí corpos com dismorfia a partir de quê? De papel machê, né? O papel machê
a gente se utiliza de papel picado, que fica amolecido na água, depois ele é misturado aí com cola branca, tá bom? E aí ele vai poder moldar do tamanho que for mais conveniente e vai poder personalizar da maneira que esse estudante, essa estudante quiser, certo? Aqui tem um envolvimento, um alto nível de criatividade, certo? Assim como em todas as nossas atividades, ok? O que mais, prof? No passo 5, né, e o 6, que são para fechar aqui essa proposta, tem aqui a participação e envolvimento de mais pessoas nessa construção, tá? Nessa pesquisa, nesse registro. E aí você me encaminha, prof, que eu vou ficar muito feliz aqui com esse registro enviado, certo? E aí nós temos aí uma ideia de como seriam assim, esses manequins, né? Pode ser um manequim só feminino? Pode. Pode ser um manequins só masculino? Pode também, sem problema nenhum. Na atividade número 3, será a identificação, né? Identificando os sintomas dos transtornos dismórficos corporais. Então, como passo 1, o nosso estudante ele vai realizar uma pesquisa, tá? Sobre como é possível identificar os sinais e os sintomas dos transtornos dismórficos corporais. Com essas informações, no passo 2, o nosso estudante, junto com seus colegas, com seus familiares, ele vai produzir, pode ser um banner, pode ser um cartaz, pode ser um folheto informativo, onde ele possa explicar e identificar os sinais e os sintomas dos transtornos dismórficos corporais. É legal envolver, né, a escola, e aí pode fazer uma apresentação para a escola também, passar de sala em sala, levando esse folheto informativo, esse banner, colocar lá no pátio da escola, colocar no painel da escola. Então, a criatividade vai estar solta. Os locais para poder veicular essas informações são diversos. Ainda nessa atividade número 3, no passo 3, é preciso reservar um espaço tranquilo, separar os materiais que vai precisar, tá, para essa produção, personalizar. Nessa personalização pode se utilizar de recortes, de desenhos, de ilustrações, uma infinidade de coisas, ok? No passo 4 e o 5, para finalizar, eu reforço aqui a participação de outras pessoas, né? Os colegas em pequenos grupos, os amigos, a família reunida, tá? Se não tem essa possibilidade de fazer na escola, mas dá para fazer na família, dá para registrar, então registra, mostra essa interação, essa participação que vai ser muito legal ver, né? Eu acabo me sentindo mais próximo de vocês, certo? E, claro, eu só vou me sentir mais próximo de vocês se houver aí o registro. E esse registro ele pode passar por uma foto, por um vídeo, por uma ilustração, por um caderno, um diário de bordo, um portfólio, poemas, paródias. Então, tem uma infinidade muito grande que pode ser aí apresentada para eu poder acompanhar aí esse processo. E aí, para a gente finalizar tudo isso, nós entramos na roda final. Vamos pegar o aviãozinho e voar, né? Nosso estudante já conheceu, já conviveu e já fez. Agora é hora dele ser o protagonista, tá? Estamos na abordagem atitudinal, tempo de 5 minutos, tá? E nesse tempo de 5 minutos, nós podemos fazer o quê, prof? Dialogar, fazer o nosso estudante refletir, interagir, tá? E nesse diálogo, nessa reflexão, o nosso estudante ele vai saber mais sobre o corpo, sobre a aceitação dele, ser mais crítico a respeito de imposições de padrões de estética, né? Ele já conseguiu consociar aí, no mínimo, as 2 aulas. Né? Essas 2 últimas aulas são importantes para que ele consiga ter essa criticidade, essa observação aí. Certo? Tranquilo? O que mais, prof?
E aí é importante reforçar, prof, a questão do estímulo para que ele registre. Diga para ele que está valendo nota, que a participação dele é importante, o quanto se faz necessário nesse processo de aprendizagem. Oriente para que ele faça isso em conjunto aí com seus familiares, amigos, colegas, tá? Isso é muito bacana. Legal? E eu lembro para você que essas atividades podem ser adequadas, podem ser substituídas, podem ser adaptadas conforme a realidade, tá? Que se encontra aí na sua escola, com seus estudantes aí de modo presencial, certo? Só não esqueça da habilidade que a gente está trabalhando, do aprendizado, do objetivo de aprendizagem que está sendo posto aqui em questão. Pode-se utilizar material acessível, tá? O que o estudante tiver em casa, dos mais diversos, ele vai poder utilizar aí e vai usar a sua criatividade para poder expor o seu trabalho, certo? As referências, e aí eu chamo o estudante e chamo você, agora eu venho aqui, para a gente poder se despedir e já vejo uma luz ali em que me mostra que vem muita coisa boa por aí, não é mesmo, prof? Com certeza. Eu vou ficando por aqui, prof. Iris, e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!